essas últimas agora, recentemente, né? E agradecer a todos, né? O pessoal, o professor Manu e todo mundo que estão no time. E realmente o EP fez uma diferença muito grande na minha preparação, isso sem dúvidas. Quantas diferenças, né, Gabriel? Sim, sim. Sim, isso passei em... Foi essa preparação com bandas distintas? Foi tranquilo, eu sempre focava muito no estudo por questões mesmo. Eu achava que, como eu já tinha estudado tinha uma certa carga de teoria que eu havia estudado antes, então eu optei por mudar um pouco a trajetória, né? Eu estudava muito a parte teórica, então eu optei por pegar mais a questão de questões mesmo, né? E ver mais as questões. E aí eu acho que isso também fez uma diferença grande, né? E aí o EP também, com essa metodologia de ver as questões e mesclar dentro das questões a teoria também, fez uma diferença, me ajudou bastante nisso, né? Parabéns, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Pessoal, estamos aqui para agora fazer a correção de direito penal, tá bom? Então vamos lá. Se você não me conhece, observa só, tá? Eu sou Júlio César Matos. Busca lá no @prof. Júlio César Matos, que a gente sempre está postando dicas lá, tá? Tanto de direito penal, quanto de processo penal, quanto também de legislação extravagante. Vamos direto aí ao teu simulado. Olha só essa questão. Ela disse assim, ó. No que concerne a aplicação da lei penal no tempo, e aí já fica atento, tá, pessoal? A questão, ela tratava da lei penal no tempo. É importante destacar aqui quando você está fazendo a sua revisão, porque lembra, tá? Aqui não é só corrigir e dar o gabarito, eu quero que você revise. E quando você fala de aplicação da lei no tempo, eu quero analisar qual é a lei que eu vou aplicar ali a um determinado caso concreto. Eu quero, claro, lembrar que não é só decorar que a lei não retroage, não é isso. Até porque a gente observa que eu tenho que analisar como é que se dá a aplicação da lei penal no tempo, a ideia da sucessão de leis penais. Eu vou criando, lembra lá, o legislador ele vai trazendo e vai criando novas leis. Então o detalhe aqui é que ele diz, ó, no que concerne a aplicação da lei penal no tempo, prevista no Código Penal Brasileiro, cuidou o legislador de definir importantes parâmetros, sendo possível dizer que, aí ele vem e diz assim pra gente, ó, ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Olha só, lei posterior deixa de considerar crime. Aí ele vem e traz uma exceção, salvo quando o indivíduo seja considerado perigoso. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Inúmeras questões, elas vão tentar te induzir a erro, considerando que, pelo fato do sujeito ele ser perigoso, pelo fato do sujeito ele ser isso, aquilo, outro, ele tem uma idade X, uma idade Y. Isso não é fundamento, pessoal. Porque ele tem uma alta condição social, um poder aquisitivo. Isso não é fundamento para se decretar prisão. Isso não é fundamento para se decretar condenação. Isso não é critério para analisar se a lei vai ou não retroagir para beneficiar ou para prejudicar. Esse não é o critério. Veja que a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar. E o grande detalhe é que eu preciso lembrar do artigo 2º do Código Penal, que ele dispõe assim. O que interessa para a gente aqui nesse momento é o parágrafo único, que diz que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, olha só, quando ele diz de qualquer modo favoreceu a gente, seja trazendo ali a abolição crimes, a abolição do crime, deixando de considerar aquela conduta, né, aquele fato como criminoso, ou ainda diminuindo a pena, afastando uma causa de aumento, deixando de trazer ali uma determinada qualificadora, de alguma forma eu estou beneficiando, de alguma forma eu estou favorecendo o agente. Lembra aí? Aplica-se aos fatos anteriores, aos fatos passados. E aqui é o detalhe onde a questão estava errada. Porque ele diz, ó, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Isso significa dizer que ainda que o sujeito ele tenha sido condenado, tenha ocorrido o trânsito em julgado, ele está cumprindo pena, ainda que isto aconteça, não importa, não interessa, a lei ela vai retroagir para beneficiar. Então fica atento que aqui não há qualquer objeção em relação à condição do sujeito, tudo bem? Então o item 1, pelo que a gente viu aqui, né, ele está incorreto, aí no seu simulado você já poderia arriscar duas alternativas. Maravilha? Seguindo para o item 2, ele diz, a lei posterior, que de qualquer modo prejudicar, muita atenção nisso,
prejudicar o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Já está errado, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A ideia, pessoal, é que a gente aprende que a lei penal ela não retroage. A gente aprende isso aqui no direito penal, a gente aprende também lá na Constituição Federal. O grande detalhe é que se a lei ela é prejudicial, ela não vai poder, lembra aí, retroagir. A lei prejudicial, não. Então, dessa forma, tá? A gente já elimina o item 2. Item 3. A lei posterior que de qualquer modo, olha só o que ele diz, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Correto, né? Basicamente o que a gente viu no parágrafo único aí no artigo. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Item 3, verdadeiro. E aí a gente não tem como riscar ainda, né? A gente está entre A e B. Item 4. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, interrompendo, tá? Em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Item 4, verdadeiro. Vamos marcar e gabaritar a letra A. Parabéns para você, então, que marcou a letra A, tá bom? Olha só um detalhe. Quando a gente traz aqui o caput do artigo 2º, ele diz, ó, que ninguém, observe, eu estou aqui, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que eu queria que você lembrasse aqui é que eu tenho efeitos, lembra, pessoal, os efeitos, cuidado, extrapenais, eles permanecem. Efeitos extrapenais, eles permanecem. Veja que aqui eu vou cessar, eu vou afastar os efeitos penais da sentença condenatória. Maravilha? Então segue aí, ó, questão letra A é o nosso gabarito, A de aborto. Lembra aí, tá? Para você associar. Próxima questão, ele traz para a gente aqui uma situação que é o seguinte, ó. O agente que comparece à loja de veículos pretendendo, olha o que ele está pretendendo, comprar um carro e autorizado pelo vendedor, sai para testá-lo e depois, tendo gostado dele quem, Júlio? Do vendedor, é meu Deus, né? Tendo gostado do carro, tá? Mas achando que o preço é alto, que o preço é elevado, não devolve, responde por, olha só o detalhe, o sujeito foi até a loja e aí, né, ele queria comprar um determinado carro, mas ele queria conhecer, acredito, né, que você, não sei se você já foi até uma concessionária, e aí você disse, eita, eu queria conhecer esse carro e tal, e aí, né, é normal de praxe, né, trabalhar ali com a ideia do test drive. Em regra, o test drive, né, um vendedor vai junto com você, mas aqui na questão, né, ó, toma lá, vai, testa aí o carro, o cara foi e levou o carro. A grande questão é que, vejam só um detalhe, pessoal. Eu entreguei o veículo para o sujeito. Veja que ele não chegou na loja aí, subtraiu e levou o veículo. Eu entreguei o veículo para que ele fizesse o teste, para que ele fizesse ali o test drive. Veja que ele diz aqui, ó, para testá-lo. Só que depois, tendo gostado do carro, tá, do veículo, mas achando que o preço é caro, que é elevado, ele não devolve. Veja, eu entreguei de boa fé. Ele recebeu ali aquele veículo, foi fazer o teste e simplesmente disse o quê? Não vou mais devolver. Não vou mais devolver. O que é isso, pessoal? Isso é um crime de furto? Não, pessoal. Não houve aqui a subtração. Júlio, houve ali um estelionato? Não, pessoal. Não houve ali um estelionato. Júlio, houve aqui um furto com abuso de confiança? Não, não, porque não foi furto. Letra D, a apropriação indébita. É o nosso gabarito. Mas aqui eu quero revisar com vocês alguns dispositivos, né? Claro que é para você conseguir mencionar. Olha só, o primeiro ponto. A letra A e a letra C falavam em furto, tá? Veja que o furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Veja, não houve ali tecnicamente uma subtração. Eu entreguei o veículo, o sujeito não chegou na loja e subtraiu o carro. Eu entreguei o veículo e o sujeito, né, depois de já ter a posse de forma legítima, ele não quis devolver. Então veja que o furto aqui não é. Ele ainda quis falar, né, do furto mediante fraude, ou seja, seria uma qualificadora, uma situação de mediante fraude, ou ainda ele colocou aqui mediante um abuso de confiança. Não era o caso, tá, pessoal? A questão ainda traz a ideia do crime de estelionato. Vamos lá no artigo 171 do Código Penal, observar aqui, né, o que seria o crime de estelionato, e aí a gente observar, inclusive, que não era o caso. Pode estar na tela. O artigo 171 diz, ó, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Não houve nenhum artifício. O sujeito chegou naturalmente a uma loja, queria
comprar um veículo, foi o que ele disse, e aí ele foi fazer o teste. E aí ele, ao fazer o test drive, ele gostou do carro e disse, não devolvo mais. É aquela ideia, você me encontra, né? E aí pede, imagina, um vademecum para estudar. Você pede aí um material para estudar. E aí eu te forneço esse material, esse livro, o que for, e digo, olha, depois tu me devolve, no final do ano aí tu me devolve. E aí a grande questão é que você gostou do material e diz, oxe, não vou devolver. Não vou devolver. E aí o que acontece, Júlio? A partir do momento que você não devolve, a gente estaria diante ali, né, de uma apropriação. Vamos aqui abrir o artigo 168, tá? Para você aí acompanhar. Mas olha só o que a gente tem aqui, ó. Coloca aí na tela, meu diretor. Olha só, a apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Ele estava ali, né, com a posse naquele momento. Por quê, Júlio? Porque eu estava diante ali, né, do sujeito que foi realizar o test drive. Beleza? Maravilha? Então, parabéns para você que marcou letra D. Inclusive, tá, pessoal? Caso você tenha interesse aí, ó, de receber materiais, você pode mandar o seu nome agora, dizer que está participando aqui do simulado, para o contato 999720749. Você manda aí o seu nome, por exemplo, ó, você manda aí o seu nome, João, você manda aí o seu nome, José, e coloca aí ao lado, tá? Simulado do EP aqui do Estou Preparado, tá bom? Você pode aí mandar aqui, que aí a gente já vai salvar e mandar sempre informações, dicas, atualizações, tudo relacionados aí à matéria criminal. Tudo bem? Mas olha só essa questão. Essa questão, ela diz assim, ó. Luiz recebeu, olha isso, de boa fé, como verdadeiras 20 notas falsas de R$ 100. Após constatar a falsidade, Luiz dolosamente as restituiu à circulação. Aí ele diz aí, ó, para não ter que suportar a qualquer prejuízo. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que, Luiz, olha só, pessoal, o que é que a gente tem que aqui ficar atento e observar nessa questão? Primeiro ponto, a gente tem lá, né, um capítulo no teu edital, né, dos crimes aí contra a fé pública, por exemplo, e aqui eu tenho que destacar algumas informações. Vou deixar aqui, ó, observa para você, eu vou deixar aqui atento que eu tenho aqui, né, crimes contra a fé pública. E a gente tem aqui no artigo 289 o crime de moeda falsa. Mas para a gente entender a questão, o sujeito ele recebeu um dinheiro. Imagina que eu, né, venho e recebo um dinheiro. Eu estou aí no mercado, pega ali um troco, por exemplo, e eu recebo, olha só o que disse a questão, eu recebo aí de boa fé como verdadeira. Eu recebi como verdadeira 20 notas falsas de R$ 100. Mas eu achava que era verdadeira. Após constatar a falsidade, Luiz dolosamente a restituiu à circulação. Você chega em casa e diz, caramba, meu Deus, essa nota é falsa. E aí imagine só, né? 20 notas de R$ 100. Meu amigo, 20 notas de R$ 100 é um dinheiro, né? Dá para você aí curtir um final de semana. Imagina aí, você pode ir no shopping, né, agora, depois dessa correção. Por 20 notas de R$ 100 dá para fazer um estragozinho. A grande questão é que você diz, caralho, que merda é essa, porra? São notas falsas. E aí você diz, eu vou ficar no prejuízo? Eu vou tentar passar essas notas. Não foi você que falsificou, mas você quer se livrar dessas notas, beleza? Aí olha só qual é a grande questão. Quando a gente fala aqui do crime de moeda falsa, ele diz assim, ó, falsificar, você não falsificou, fabricando-a ou alterando-a. Aí ele coloca aqui, ó, moeda metálica ou papel, moeda de uso legal no país ou no estrangeiro. A grande questão é porque eu vejo muita gente, lembra aí, tá? Eu vejo muita gente, né, estudar apenas pelo caput. Você pega aqui a moeda falsa, pensa moeda falsa e diz, Júlio, ele não fabricou, ele não falsificou, ele não alterou. Como é que ele vai responder por esse crime? E aí o grande detalhe é quem para por aqui. Eu preciso entender que ele diz, ó, a pena é uma pena de 3 a 12 anos, tá? E multa, somada aí com a multa. É uma pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Mas olha só o detalhe. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas, ou seja, nesta pena aqui de reclusão de 3 a 12, incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Veja, não é ainda o caso da questão. Olha só o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele vai trazer para a gente o seguinte, ó, quem, tendo recebido de boa fé, percebe que a questão trabalhou com isso, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, a questão disse, a questão trouxe essa informação, pessoal, como verdadeira, moeda falsa ou alterada,
a restituir a circulação, depois de conhecer a falsidade. Percebe que foi isso que aconteceu na questão? Só que agora vem o grande detalhe. Olha só, o crime de moeda falsa é reclusão de 3 a 12 anos e multa. Mas ele diz que, nesse caso, ele vai ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, percebe que a pena, apesar dele responder pela moeda falsa, ele vai ter uma pena aqui diferenciada. Ele vai ter uma pena inferior, ele vai ter uma pena menor. Tudo bem? Olha só. Letra A. Responderá pelo crime de moeda falsa, estando sujeito a uma pena em abstrato equivalente àquela prevista para o agente que falsifica, fabrica ou altera o papel moeda. Não, ele não vai estar sujeito à mesma pena, tá? A pena dele é inferior, a pena dele é menor. Letra B. Não responderá por qualquer crime, danou-se, por não ter sido responsável pela falsificação do papel moeda ou pela sua colocação originária em circulação. Falso. O que eu quero que você entenda com essa questão é justamente isso. É que você não responde só se você falsificar. Você recebeu uma moeda falsa e você colocar ela em circulação, aí, meu amigo, você responde, só que veja se você recebeu de boa fé, como se verdadeira fosse, e depois percebeu que era falsa, a gente está diante aí de uma pena inferior. Letra C. Responderá pelo crime de moeda falsa, tudo bem, estando sujeito a uma pena em abstrato inferior, ou seja, menor, àquela prevista para o agente que falsifica, fabrica ou altera papel moeda. Letra C. Letra C aí é o nosso gabarito, pessoal. Letra D diz que ele não responderá por crime algum. Errado, tá, pessoal? Ele responde sim. Tranquilo, pessoal? Maravilha! Então, a gente fez aqui a correção das questões de direito penal. Maravilha, então, vamos aqui já seguir, vamos aqui já na sequência, ficou aí com a gente também as questões, olha só, de processo penal. Vamos trabalhar aqui com o lindo, né, processo penal. E aí, para a gente poder trabalhar com o processo penal, lembra aí, tá, pessoal? Não esquece, estamos aqui, né, diante, claro, do @Prof. Júlio César Matos. Marca lá e diz que está acompanhando, né, aqui com a gente essa nossa correção. Vamos seguir, vamos observar, olha essa questão. Questão interessante, uma questão aí que vai tratar sobre características do inquérito. Antes de eu ler o enunciado, qual é a finalidade dessa questão? O que é que eu quero te mostrar aqui com essa questão? Olha só um detalhe, esquece o enunciado, vamos aqui diretamente nas alternativas. Foca na alternativa. Letra A diz assim, o inquérito ele é um procedimento escrito. Lembra, o inquérito é escrito, Júlio? Sim. Letra B, indisponibilidade do inquérito policial. O inquérito é indisponível, Júlio? Sim. A oficiosidade do inquérito? Sim. Oficialidade do inquérito? Sim. Mas o que é que eu preciso entender aqui, pessoal? Eu trago para vocês aqui as características do inquérito. E aí, bem rapidamente, o inquérito ele é um procedimento escrito, ele é um procedimento sigiloso, lembrando que esse sigilo ele não é absoluto, tá? Algumas pessoas podem acessar o inquérito policial. Para efeito de prova, eu preciso destacar a figura do advogado, tá? Que ele não vai ter um acesso amplo e restrito, ele vai ter acesso apenas ao que estiver documentado, fica atento a isso. E aí eu vou ter que o inquérito ele é inquisitivo, oficialidade e oficiosidade, cuidado para não confundir isso aqui. Oficialidade vem de oficial. Oficial no que sentido, Júlio? Oficial quer dizer para a gente que o inquérito policial ele é presidido por um órgão oficial do Estado. O inquérito policial ele é presidido por um órgão oficial do Estado. E esse órgão oficial aqui, né, vai ser nada mais do que o delegado de polícia, a autoridade policial ali na figura do delegado. Então, quando a gente fala de órgão oficial, eu quero que você fique atento, né, que você fique aí, né, que destaque oficialidade e órgão oficial do Estado. Quando a gente fala aqui de oficiosidade, vem de ofício. Ofício não no sentido de um documento, tá? Ofício no sentido de agir sem provocação. Imagine só que você não foi provocado. Você agiu de ofício, você disse assim, fiz o meu simulado, eu vou lá atrás, né, da correção. É diferente de você ser provocado, né? Da equipe aqui, eu vou passar a mandar para tu lá, né? Olha, vamos assistir, vamos ver aí a correção. Feito agora, eu digo a você, compartilha esse vídeo, porra. Dá o like, comenta aí, né? Estoura aí, né? Os comentários aqui pra gente observar. Então fica atento aqui, ó. Quando a gente tá diante aqui de uma provocação, você não agiu de ofício. Agir de ofício quer dizer, Júlio, eu tomei conhecimento da infração penal. O delegado, né, ele já vai até o local, a polícia vai até o local do fato, isolar a área, né? Lembra lá das diligências do artigo 6º. A grande questão é que, oficiosidade, eu vou agir de ofício.
Tudo bem. Eu tenho aqui que o inquérito ele tem por característica a discricionariedade, é aquela ideia de que o ofendido, lembra lá, o indiciado, né, eles podem pedir alguma diligência, mas pela discricionariedade o delegado ele não é obrigado a realizar. Lembra ainda que eu tenho aqui a dispensabilidade, o inquérito ele é dispensável. Indisponibilidade, ou seja, uma vez instaurado o inquérito, lembra do artigo 17 do CPP, uma vez instaurado o inquérito, ele não pode ser arquivado pela própria autoridade. Delegado de polícia não arquiva inquérito. Delegado de polícia não arquiva inquérito. E, por fim, o inquérito ele é temporário, ou seja, ele tem um prazo de término. E aí tem, claro, né, a depender das circunstâncias, se ele está preso, se ele está solto, se eu estou diante ali, né, de um crime envolvendo lei de drogas, se não é, veja aí que eu tenho vários parâmetros. Com base nisso, eu percebo que todas as características aqui das alternativas fazem parte aí, né, do inquérito policial. Só que olha só o que a questão fez. Ela disse assim, o inquérito policial é uma atividade investigatória realizada por órgãos oficiais. Não podem, e aí quando é por órgãos oficiais, o que a gente está querendo afirmar é que quem vai investigar, lembra, é a polícia. Quem vai investigar é o delegado de polícia. Aí ele coloca, ó, não podendo ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuída ao ofendido. Traduzindo, ainda que eu esteja diante de um crime de ação privada, lembra, regra, crime contra a honra. Se eu ofendo a sua honra, crime contra a honra. Se eu ofendo a sua honra, lembra lá, a ação ela é privada, via de regra, tá? Porque a gente tem aí situações a depender de quem é a vítima. Mas você é um particular. Eu ofendo a tua honra, a ação ela é privada, você ingressa com a queixa se eu quiser. A grande questão aqui é, ainda que a ação seja privada, quem vai titularizar o inquérito policial, quem vai presidir o inquérito policial nada mais é do que o delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial. Logo, a questão ela vem e diz assim, ó, considerando as características do inquérito policial, é correto afirmar que o texto anterior discorre sobre o quê? O texto anterior ele está falando justamente que quem vai presidir o inquérito são órgãos oficiais. Eu vou extrair isso de qual característica, Júlio? É dizer que ele é escrito? Não. Não, o inquérito é escrito, mas não é o caso aqui. Indisponibilidade, veja, não. O inquérito eu tenho lá por característica indisponibilidade, no sentido que o delegado ele não pode arquivar, mas não é isso que a questão está tratando. Letra C, oficiosidade, oficiosidade. Dizendo aí que o delegado vai agir de ofício? Não, pessoal. Oficialidade, olha só, órgão oficial. Oficialidade, órgão oficial do Estado. O que eu quero que você entenda aqui é justamente que quando é realizada por órgãos oficiais, eu estou diante aí da oficialidade. Maravilha? Órgãos oficiais, ou seja, autoridade policial. Maravilha, então, pessoal. Tranquilo? Então, lembra que não é só saber, não é só analisar aqui, lembrar das características. Eu preciso internalizar que eu tenho aí o significado de cada uma dessas características. É por isso que você que estuda lá com a gente, você vê que eu não me apego a ficar decorando os processos mnemônicos, tá? Por quê? Porque tem características aí que muitas vezes não encaixam. É possível que você agora, pela primeira vez, está lembrando que eu tenho aqui a questão do inquérito ser temporário. Isso já caiu por diversas bancas, tá? O inquérito ele é um procedimento temporário. Maravilha. Próxima questão é uma questão relacionada aqui ao tema prisões, tá? E aí ele diz assim, ó, Caio foi preso em flagrante pela prática do crime de tortura, em detrimento de João. Olha só, o crime que ele foi preso em flagrante é um crime de tortura, tá? Aí ele coloca assim, ó, por ocasião da audiência de custódia, a defesa técnica de Caio requereu ao juízo competente a concessão de liberdade provisória, mediante o arbitramento de fiança. Opa, peraí, tá? A gente está diante de um problema. Arbitramento de fiança para um crime de tortura, veja que na prova, para você ganhar tempo, você já vai fazendo isso, você já vai pegando ali os pontos-chave e você vai lembrando que mesmo que você ainda não tenha estudado aqui com a gente, lá nas aulas de Direito Constitucional, você aprendeu que crime hediondo e os crimes equiparados a hediondo, e entraria aqui a tortura, porque a tortura não é um crime hediondo, mas a tortura é um crime considerado o quê, Júlio? Equiparado a hediondo. E equiparado a hediondo, ou seja, Júlio, calma. Júlio,
equiparado a hediondo, ou seja, assemelhado a hediondo, recebe o mesmo tratamento. Se o crime hediondo é inafiançável, os crimes equiparados a hediondo também são inafiançáveis. E os crimes equiparados a hediondos, eu vou ter o tráfico de drogas, a tortura, olha só, a tortura e o próprio terrorismo. Então, veja, quando ele pede aqui mediante arbitramento de fiança, não pode. Ele pode ter, Júlio, esse sujeito que, cadê Caio? Caio pode ter direito à liberdade? Pode, mas com pagamento de fiança, não. Esse é o aspecto. Aí ele diz, registre-se que o crime de tortura é punido com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tudo bem. Lembrando, se o crime fosse afiançável, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, revisar. Se o crime fosse afiançável, pelo máximo da pena aí passar de 4 anos, só o juiz que poderia arbitrar, tá? Mas nesse caso, nem juiz nem delegado. O que eu quero é que tu entenda, o que eu quero é que tu revise, é que delegado ele pode arbitrar fiança, Júlio? Sim, nesse caso não, tá? Sim, mas só se a pena não passar de 4 anos. Se o crime ele for óbvio, afiançável, e aí, nos demais casos, realmente só o juiz, tá? O juiz pode ser pena abaixo de 4, pena acima de 4, não importa. Agora, nesse caso da questão, não cabe fiança. Nesse cenário, inclusive, tá? Se a gente disse que a Constituição diz isso, mas se eu vier no Código de Processo Penal, ele diz que não será concedida a fiança, eu tenho aqui, ó, nos crimes de racismo, eu tenho aqui, ó, nos crimes de tortura, tráfico ilícito, entorpecente, drogas afins, terrorismo e nos definidos como crime hediondo. Também não cabe nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lembra aí, tá? Basicamente é uma reprise, é uma repetição da Constituição Federal. Nesse cenário, olha só a questão. Nesse cenário, considerando as posições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que o juiz, letra A, poderá arbitrar fiança. Já está errado. O juiz poderá arbitrar fiança, não pode. Letra B, poderá arbitrar... Não pode. Letra C, não poderá arbitrar fiança, certo? Por se tratar de crime punido com pena máxima superior a 4. Não, o problema não é esse. Não pode arbitrar fiança, tudo bem, mas não é porque a pena é superior a 4. Até porque essa questão da pena ser até 4 anos é uma vedação, é uma estruturação, é uma limitação para o delegado, para a autoridade policial. Delegado de polícia, ele tem essa limitação. Se a pena passa de 4 anos, ele não pode arbitrar. E eu tenho aqui a letra D, não poderá arbitrar fiança, certo? Por força de vedação expressa na legislação processual. Ou seja, o juiz, como ele está dizendo aqui, ó, o juiz, ele não pode arbitrar fiança por uma vedação expressa, por uma imposição. A lei diz, não pode. O crime, ele não admite fiança. Letra D, de dano, letra D é o nosso, então, gabarito. Beleza? Maravilha, pessoal. A próxima questão, ela está relacionada aqui, né, aos conceitos trazidos nas etapas da cadeia de custódia. Lembra lá naquela questão, né, do local do crime, aquela situação que o edital coloca lá como local do crime e tal. Você precisa estudar e internalizar essa questão aqui dos momentos, né, das etapas da cadeia de custódia. E para a gente fazer uma revisão rápida e direcionada, eu trouxe aqui o principal dispositivo que você precisa revisar, que é o artigo 158b. Ele diz que a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Olha as etapas. Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Isolamento é o ato de evitar que se altere, isolar, tá? Eu vou isolar para que não se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Fixação é a descrição, fixação é a descrição, tá? A descrição detalhada dos vestígios, conforme se encontra no local do crime. No local do crime, tá? Lembra aí. Ou no corpo de delito. E a sua posição das áreas de exames, podendo ser ilustradas por fotografias, imagens, né? Croquis, que são aqueles rascunhos, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Coleta é o ato de, olha só, recolher o vestígio. Será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Eu tenho aqui ainda o acondicionamento, que é um procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado e embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para a posterior análise com anotações da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Transporte
é o ato de transferir os vestígios de um local para o outro. Aqui fica tranquilo. Utilizando-se as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura e outras, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Reconhecimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária, relacionada ao local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Lembra aí a ideia do recebimento. Processamento. Exame pericial em si, tá? Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Armazenamento, procedimento que se refere à guarda, ou seja, eu estou armazenando, estou guardando em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. E, por fim, a gente tem aqui a figura do descarte, que é um procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Maravilha? Então, com base nisso, tá? A gente consegue aí diretamente resolver a questão. Vamos lá. Ele diz assim, ó, que coleta, pessoal, é o ato de transferir. Veja, o ato de transferir, na realidade, seria aqui o transporte, tá? O transporte. Olha só, o ato de transferir o vestígio de um local para o outro. Isso de transferir de um local para o outro é o transporte. Então, o primeiro ponto já está errado. Ele coloca, ó, recebimento, ponto 2, que é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e à unidade de polícia judiciária relacionada ao local de origem. Nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, olha só, e ele diz aqui no finalzinho, ó, assinatura e identificação de quem recebeu. O item 2 agora está verdadeiro. O item 2 está verdadeiro. Para você que gosta aí, né, de ir, vamos dizer assim, riscando as questões, você já vai lá, né, e já vai selecionando. Mas vamos aqui observar passo por passo. Reconhecimento. O reconhecimento, lembra, a gente acabou de observar quando falou de reconhecimento, que é o ato de distinguir, tá? Um elemento com potencial interesse. Vamos até, coloca aí no código para a gente observar. Ó. O reconhecimento é o ato de distinguir um elemento com potencial interesse para a produção da prova pericial. Aí ele diz para a gente aqui que reconhecimento seria a descrição detalhada do vestígio. Aí ele diz, ó, conforme se encontra no local de crime, de corpo e sua posição, podendo ser ilustrada por fotografias. Veja, essa ideia aqui, pessoal, seria o que, Júlio? A ideia da fixação. Fixação. Então, aqui, né, incorreto. Acondicionamento, né, que é aquele em que eu vou embalar de forma individualizada. Ele diz assim, ó, acondicionamento é o ato de evitar que se altere o estado de conservação das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado com o local do crime. Na realidade, isso aqui seria, tá falso, tá? Isso aqui seria a ideia do isolamento. Isolamento. Veja, eu trouxe aqui o código para vocês e vamos observar aqui, ó, isolamento. É o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar, devendo preservar. Ficou, então, falso, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos ver se a gente tem. A sinal alternativa aqui corresponde à sequência correta. Falso, então aqui já voou. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Letra A. Letra A de aborto é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo então, pessoal? Pessoal, a gente então fica por aqui com as nossas questões. Um beijo para vocês, sucesso, que Deus abençoe. Lembra, tá? Não esquece de mandar teu nome lá pelo WhatsApp e a gente vai sempre encaminhando notificações para vocês. Veja, você precisa deixar salvo esse número, tá? Na sua agenda lá do seu WhatsApp para que você possa então receber. Beleza? Pessoal, um beijo, um forte abraço e segue aí nessa resolução dos simulados. Salve, pessoal, aqui Gabriel.
contar um pouco para vocês, né, de algumas aprovações que eu vim logrando êxito agora recentemente, né? Fui aprovado, graças a Deus, em Brejo da Madre de Deus, também na CEMOB Olinda, em Caruaru para agente de trânsito e recentemente para guarda e para agente de